Grandes goleadas fazem parte da história das Copas do Mundo, e uma que não sai da cabeça de ninguém é a que o Brasil sofreu em 2014 para a Alemanha, quando, em plena semifinal, os alemães humilharam a Canarinho por 7-1. Em toda a edição de Copa, sempre acontece aquela goleada marcante, o que normalmente acontece em um duelo entre uma seleção forte e uma fraca, mas historicamente já existiu outras goleadas incomuns, como a da Copa de 2014 já citada. Desse vídeo, postado de uma outra forma há 4 anos, vamos atualizar e contar com mais detalhes a maior goleada de cada edição das Copas do Mundo desde 1930. Então, antes de mais nada, já deixa o seu like no vídeo para ajudar na divulgação e a sua inscrição no canal se você for novo por aqui. Em 1930, a primeira Copa do Mundo foi disputada no Uruguai, e a grande campeã foi a seleção dona da casa, que na final superou a Argentina. A maior goleada daquela edição, curiosamente, foi aplicada por ambas as finalistas, e o que é mais curioso ainda é que foram nos jogos das semifinais. O Uruguai obteve a classificação em cima da Iugoslávia, com placar de 6-1 sendo aplicado no Estádio Centenário no dia 27 de julho. Um dia antes, a Argentina havia sapecado 6-1 nos Estados Unidos, com o jogo também sendo disputado no Centenário. A Copa de 34 foi disputada na Itália de Benito Mussolini, e o título acabou ficando com as donas da casa, que na final superaram a Tchecoslováquia. A maior goleada daquela edição foi justamente a Itália quem aplicou, e a vítima foi a seleção dos Estados Unidos, que voltou para casa com 7-1 no lombo em jogo disputado em Roma. O Mundial de 38 teve como país sede a França, e mais uma vez o título ficou com a Itália, que na decisão levou a melhor sobre a Hungria. A maior goleada daquela Copa foi aplicada pela Suécia, que em duelo contra Cuba, válido pelas quartas de final, meteu 8-0 sem dó nem piedade. Com as Copas de 42 e 46 canceladas por conta da Segunda Guerra, o Mundial retornava à ativa em 1950, com o Brasil sediando o torneio e com o Uruguai conquistando o título justamente sobre o Brasil. A maior goleada foi aplicada justamente pela campeã, e a vítima foi a Bolívia pela fase de grupos, que no estádio Independência em Belo Horizonte perdeu de 8-0. A Copa de 54, quem venceu foi a Alemanha Ocidental, que na final superou a Hungria. A responsável pela maior goleada da Copa da Suíça foi a seleção húngara, que em jogo da fase de grupos contra a Coreia do Sul, sapecou 9-0 em jogo disputado em Zurique. 1958 foi quando o Brasil ganhou a Copa pela primeira vez, com o título sendo ganho sobre a Suécia, justamente o país sede. A maior goleada daquela edição quem aplicou foi a Tchecoslováquia, que nem da fase de grupos conseguiu avançar, e o chocolate de 6-1 foi para cima de ninguém menos que a Argentina. Já em 1962, o Brasil conquistou o bicampeonato em cima da Tchecoslováquia, com aquela Copa tendo como país sede o Chile. A maior goleada quem aplicou foi a seleção da Hungria, que em jogo da fase de grupos meteu 6-1 na Bulgária. A Copa de 1966 foi realizada e vencida pela Inglaterra, que na final superou a Alemanha Ocidental. Foi justamente a Alemanha a responsável pela maior goleada daquela edição, quando na estreia da fase de grupos venceu a Suíça por 5-0. Na Copa de 1970, realizada no México e vencida pela seleção brasileira de Zagallo, não aconteceu nenhuma goleada expressiva ou assombrosa. A maior dentre todas foram os 4-0 do México em cima da seleção de El Salvador, em jogo da fase de grupos e realizado no estádio Azteca. A Copa de 74 foi realizada na Alemanha Ocidental, com a seleção dona da casa conquistando o título em cima da Holanda. A maior goleada daquela Copa saiu no grupo em que o Brasil esteve presente, mas não foi a Canarinho quem aplicou, e sim a seleção da Iugoslávia, que em jogo da segunda rodada meteu 9-0 na fraquíssima seleção do Zaire. Em 1978, a Copa retornou para a América do Sul, com a Argentina sediando e vencendo a competição sobre a Holanda. A maior goleada daquela Copa foi pelo placar de 6-0, com a Alemanha fazendo placar sobre o México em jogo da fase de grupos, e com a Argentina igualando ao derrotar a seleção do Peru em jogo da segunda fase, e que garantiu a albiceleste na grande final, com esse jogo inclusive sendo cercado de bastante polêmica. A Copa de 1982 foi disputada na Espanha, e o título ficou mesmo em solo europeu, com a Itália ficando com a taça ao derrotar a Alemanha. Hungria 10, El Salvador 1 não foi somente a maior goleada da Copa de 82, mas também a maior de todos os tempos da história dos mundiais.
A Copa de 1986, a princípio, seria realizada na Colômbia, mas com a negativa do governo em sediar a competição, o México aceitou novamente receber o evento, que teve a Argentina de Maradona conquistando o título sobre a Alemanha. A maior goleada quem aplicou foi a seleção da União Soviética, que no jogo de estreia da fase de grupos, atropelou a Hungria por 6-0. A Copa de 1990 foi realizada na Itália, e a grande campeã foi a Alemanha, que, reeditando a final de 4 anos antes contra a Argentina, dessa vez deu o troco. O placar de 5-1 foi o mais elástico daquele Mundial, com a Tchecoslováquia aplicando sobre os Estados Unidos no jogo de estreia da fase de grupos, e com a campeã Alemanha fazendo o mesmo sobre Emirados Árabes também pela fase de grupos. Com os Estados Unidos sediando a Copa de 1994, quem ficou com o título foi o Brasil, que após 24 anos reeditou a final contra a Itália e conquistou o tetracampeonato. A maior goleada quem aplicou foi a Rússia, que em duelo contra Camarões meteu 6-1, com direito a 5 gols de Oleg Salenko, recordista de gols em uma única partida de Copas do Mundo. Em 1998, após estar ausente das edições de 90 e 94, a França retornou à competição como país anfitrião e, fazendo bonito, conquistou o título sobre o Brasil. O maior chocolate daquela edição quem aplicou foi a Espanha, que em jogo da última rodada da fase de grupos, meteu 6-1 na Bulgária, resultado que não serviu para nada, já que acabou não avançando de fase. Em 2002, pela primeira vez a Copa teve a sede compartilhada, com Coreia do Sul e Japão sediando o evento e com a seleção brasileira conquistando o título sobre a Alemanha. Os alemães foram responsáveis pela maior goleada daquela edição, quando, em jogo da fase de grupos, sapecaram 8-0 na Arábia Saudita. A Alemanha sediou a Copa de 2006, mas o título quem acabou conquistando foi a Itália em final sobre a França. A Argentina, que contava com uma belíssima geração de bons jogadores, foi a responsável pela maior goleada, e o placar de 6-0 em cima da Sérvia e Montenegro foi em jogo da fase de grupos. Em 2010, pela primeira vez a Copa foi realizada no continente africano, com a África do Sul sendo o país anfitrião, e quem ficou com o título foi a Espanha, ao vencer a Holanda. A maior goleada aconteceu no grupo em que o Brasil esteve presente, mas quem aplicou foi Portugal, que sem tomar conhecimento meteu 7-0 na Coreia do Norte. Em 2014, a Copa foi disputada em nosso país e quem ficou com o título foram os alemães. Antes de baterem a Argentina na final, a Alemanha humilhou e estraçalhou a seleção brasileira nas semifinais, que jogando um futebol totalmente apático, levou 7-1 no lombo no Mineirão. O Mundial de 2018 teve a Rússia como país sede, e o título após 20 anos foi para as mãos da França, que na final superou a Croácia. A maior goleada quem aplicou foi a Inglaterra, e a vítima foi a estreante seleção do Panamá, com o resultado terminando 6-1 em jogo da fase de grupos. A Copa de 2022 está em andamento, e até o fechamento desse vídeo, obviamente não saberemos quem será a grande campeã. Fato é que a maior goleada dessa edição já aconteceu, e quem aplicou foi a Espanha, que em jogo de estreia da fase de grupos contra a Costa Rica, meteu 7-0. Muito dificilmente acontecerá outra goleada maior que essa, então de antemão já dá para considerar como a maior da edição de 2022. Pessoal, e chegamos ao final de mais um vídeo. Curtiu? Então deixa também a sua opinião nos comentários.